Muito bem, pessoal. Iniciamos, então, a nossa aula. Hoje, o nosso tema será estrutura de repetição while e do while. Tá? Então, a gente vai seguir sequência as nossas aulas, apresentando esse conteúdo. Então, vamos lá. A gente já viu uma estrutura de repetição, uma estrutura for, e hoje a gente vai trabalhar com while. Muito embora nós até já tenhamos feito alguns exercícios envolvendo essa estrutura, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai passar esse material para vocês. Acho que tem alguém querendo entrar na sala. É o Luan. Boa noite, Luan. Vamos lá. Muito bem. Então, como é que é a estrutura do while? Então, observem que a gente vai tratar do while e do do while. Não tem diferença, tá? Então, observem isso aí. Vamos começar com o while. Opa. Eric, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, while, entre parênteses, a condição e o bloco de comandos. Então, como é uma estrutura de repetição, e essa estrutura é muito utilizada, aliás, eu digo para vocês que o do while, que a gente vai ver daqui a pouco, ele não é tão utilizado quanto esse formato, que diz o seguinte, olha, enquanto essa condição for verdadeira, execute o bloco de comandos. Essa é a ideia. E aqui a gente representando isso naquela forma de fluxograma, a ideia é mais ou menos essa. Olha, você tem aqui, ó, uma decisão e as instruções sendo executadas enquanto essa condição for verdadeira. Então, enquanto for verdade, ele vai executando. Quando não for mais verdade, ele sai fora. E esse sair fora aqui, ó, ele sai fora da estrutura de repetição, significa que, no nosso caso, ele sai fora do bloco referente aos comandos da estrutura de repetição por meio dessa condição. Tá? Então, vamos seguir para a gente poder ver, inclusive, na prática. A gente tem um exemplo aqui, olha, de um programinha onde você vai informar um número de usuários de uma empresa. Então, imagine que você informou 2 funcionários. Então, esse programa é bem simples. Olha, ele emite uma mensagem, Alt, digite o número de funcionários da empresa. Aí ele vai saltar uma linha e vai fazer um CIN, ou seja, vai solicitar o número de funcionários. Observe que esse número de funcionários, ele já inicia aqui, ó, com valor zerado, né? A gente não inicializou esse valor. A gente criou uma variável i para funcionar como uma espécie de controle, né? Ou uma espécie de contador para verificar a nossa saída dessa estrutura de repetição, né? Opa, Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Boa noite aí, Lucas. Então, a gente tem aqui, ó, a gente define número de funcionários do tipo inteiro, o valor inicial é 0. Essa variável i, ela vai ser inicializada com 1. O valor do salário, ele vai ser inicializado do tipo float, quer dizer, um tipo decimal. O valor da folha seria um valor total. Então, à medida que eu for digitando os valores do salário dos funcionários, eu vou acumulando dentro dessa variável o valor folha. Por isso eu a iniciei com valor 0. Tá? Muito bem. Inclusive, nós inicializamos, né, esses 2 valores com 0. Né? Nesse caso aqui, a gente criou o valor do funcionário, o número de funcionários, inicializamos a variável i com 1, inicializamos o salário e o valor salário, todos eles com valor 0. E aqui a gente manda uma mensagem e pede para ele entrar com o número de funcionários. Está aqui em cima. Muito bem. Aí a gente entra na estrutura de repetição. Nesse momento, o que vai acontecer? Observem que a gente pediu aqui fora, olha, digite o número de funcionários. Então, se você digitar 2, esse num funcionários vai armazenar esse número 2, o valor 2.
Então, eu quero receber apenas salários de 2 funcionários. Essa é a ideia. Então, quando eu entrar na estrutura de repetição, observem, o I aqui, ele está valendo 1. Já vai começar com 1. Enquanto 1 for menor ou igual ao número de funcionários, então imaginem que eu digitei 2 para o número de funcionários. Enquanto I, ou 1, for menor ou igual a 2, quer dizer, da primeira vez, com certeza. Né? Se eu digitei 2. Então, ele vai entrar na estrutura de repetição. E aí ele vai emitir uma mensagem, é o seguinte, olha, funcionário 1, seria o primeiro, lembra que eu inicializei ele com 1 aqui, ó. Qual o salário? Embaixo, ele solicita a entrada do salário. Então, eu vou digitar, digamos, R$1.000. Vou colocar 1.000 para salário. Logo na linha de baixo, ele incrementa o valor da folha com o valor do salário. Essa linha 14 seria mais ou menos assim, folha, ou melhor, valor folha é igual a valor folha mais salário. Então, a gente pode abreviar essa atribuição dessa forma. Né? É uma atribuição de incremento. Eu estou incrementando o salário ao valor folha. Esse mais igual. Esse mais igual seria o mesmo que colocar assim, valor folha é igual a valor folha mais salário. Então, ou eu uso valor folha é igual a folha, valor folha é igual a valor folha mais salário, ou eu posso, de forma abreviada, colocar assim, valor folha mais igual ao salário. Tem o mesmo efeito. Então, se eu digitei 1.000 para o valor do salário, o valor folha inicial eu vou considerar o valor 1.000. Vou começar com 1.000. Ele vai acrescentar. Opa. Ô, Ricardo. Um pouquinho só. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Bom, esse é o diretor. Eu tive na turma, né? Aquela vez, não sei se tinha alguém que não estava lá no momento. Nós estamos passando pelo processo de consulta, né? De eleição de diretor aí, né? De renovação. Aí, acho que aqui a maioria já votou. Então, você vem aqui, você fala aqui no vídeo, que aí tem alunos que estão sim, em casa. Tem alunos que estão fazendo em casa também. Deixa eu até... Acho que dá para pegar. Tá. Aí eu falo... Pessoal, boa noite. Pessoal que está em casa aí, né? Principalmente o pessoal que está presencial. Nós tivemos, conversando com vocês naquela primeira semana, né, de aula, eu até pedi à professora Laila, que ela está me ajudando na parte pedagógica, na segunda-feira, agora, que ela vá até a turma, para conversar com vocês, até fazer uma análise das notas, ver o que vocês estão precisando, o que a gente poderia melhorar, alguma dificuldade. Então, a gente vai fazer essa reunião, né, na semana que vem. Nós temos aquele problema com o professor André, né, que ele teve que abandonar. Provavelmente eu pegarei a disciplina, ou um outro professor que a gente está negociando aí. Eu não iniciei ontem, né, desculpa, não vou iniciar amanhã, porque a gente está recebendo a comissão, né, do Conselho Estadual de Educação para a gente poder fazer o credenciamento do curso, né, a renovação do credenciamento do curso. Isso é importante para quando vocês forem já colar grau, já serem tudo automático. O pessoal que colou grau agora, a turma que formou, elas não puderam colar grau ainda exatamente por conta dessa documentação que precisa ser feito em loco, né? E não aconteceu no período da pandemia, né? Você sabe o motivo. Então, ela vai acontecer amanhã. Algo que a gente já está esperando há bastante tempo. Estamos preparados, vários documentos aí para serem mostrados para a comissão e tudo mais, né? Eu pedi para colocar também ali nas salas aquele QR Code, né, para vocês poderem ter acesso aos planos de ensino e o projeto pedagógico do curso. Então, o que eu vou estudar, qual é a proposta do curso, está tudo ali no documento, é só posicionar a câmera ali que vocês têm acesso, tá? Computadores, como eu falei com vocês, nós estamos com uma verba para comprar mais computadores e nosso grande problema, vamos dizer, o nosso desafio nesse momento, e com a comissão, junto com a comissão vai vir o pessoal do Rio também, da DESUR, é aumentar o número de professores, né? Conseguir repor esses professores que estão faltando, né? Rubens aí é um cara já antigo na região, é doutor também em computação, né? Vocês estão estudando com um cara bem experiente nessa área, e é uma área também assim que tem bastante
vaga, né? As empresas têm necessitado muito de pessoas com esse perfil, né? E bastante oferta. E, claro, não é uma área tão fácil, mas, né, eu acho que hoje em dia, se você investe numa área dessa de programação, é uma área bem interessante, né? Bem que, assim, te leva longe. Então, gente, assim, eu vim dar só realmente uma passada rápida. A gente pediu desculpa em relação ao caso do André, mas foi um problema administrativo que ele teve numa outra instituição e que refletiu na nossa, porque ele não estava lotado aqui, ele só estava cumprindo, complementando carga horária aqui. Então, por ter dado problema administrativo lá, né, não por ele, tá, mas problema de documentação, refletiu aqui em mim também, eu não podia mantê-lo. Mas a gente está procurando resolver, já que vocês já tiveram o bimestre todo, não vou fazer vocês perderem essa disciplina, tá? Então, pessoal daí de casa que não votou ainda, nós vamos deixar até amanhã à noite a votação. Então, se tiver algum colega aí que não votou, acabei de colocar no grupo agora, eu vou dar 2 horas de atividades complementares para o pessoal que votou, tá? Todo mundo que votou vai ganhar, vou fazer um documento depois para 2 horas de atividades complementares aí também, tá bom? Então, é basicamente isso. E segunda-feira, a Laila já confirmou, ela vai vir conversar com vocês, a gente avaliar um pouco melhor aí o processo, né? Já desde o início. A gente vai deixar... Acredito que depois da comissão, outras coisas novas a gente vai estar trazendo para a instituição também. Tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa? Eu passei rápido, não quero atrapalhar a aula, não. Tá? Não, né? Tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês aí. Continuo à disposição. Tá? Obrigado, gente. Rubens, obrigado aí. Tá, e depois ele falou só a parte do que você tinha até feito, né? A parte do arquivo. Né? Então, eu acho que o problema foi que eu mandei o arquivo, eles abriram só a ata, mas naquele mesmo arquivo tem já tudo. Tinha tudo. Se tiver depois para reenviar, porque é o seguinte, Raiane não está mais para a gente, depois se tiver para reenviar. Eu comecei a reenviar, mas só como eu estou dando aula agora, depois eu continuo. Tá bom, caminhando. Tá bom. Beleza, gente, obrigado. Então, gente, vamos continuar. Continuando aqui. Bom, então vamos... eu não vou repassar tudo, mas a gente estava nesse ponto em que eu estava explicando a linha 14. E a gente faz aqui uma atribuição ao valor folha do salário. Então, só mais uma vez dando uma repassada, na linha 14, essa sintaxe é exatamente igual a que se eu fizesse assim, valor underline folha é igual a valor underline folha mais salário. É a mesma coisa de se colocar valor folha mais igual ao salário. Esse mais igual, ele substitui aquela atribuição. Tá? Eu já comentei isso em um outro slide, mas seria bom aqui dar uma reforçada, tá bom? Então, se eu digitei 1.000, aqui, olha, para o salário, o valor folha também é 1.000. E aí ele vem nessa linha 15, incrementa 1 ao I, e quando ele volta, ele vai reavaliar a condição. Ele vai verificar o seguinte, ó, o I, bom, agora o I é 2. 2 é menor ou igual a 2, que foi o número de funcionários que eu, hipoteticamente aqui, né, imaginei que fosse digitar, ainda é 2. Então, ele vai pedir um novo salário. Então, você vê que a lógica está bem estruturada para, nesse caso, ele pedir 2 vezes o valor do salário. Quer dizer, a estrutura enquanto aqui, ó, ela está sendo controlada de forma manual por nós, diferentemente da estrutura for. E essa condição ela é mais, assim, digamos, automatizada, né? Aqui eu tenho que controlar o I. No caso do for, eu não precisava fazer isso, né? Ele automaticamente já faz esse controle. Ele já incrementa, inclusive, né, na sintaxe do for. Nesse caso, não. Mas, de qualquer forma, é uma alternativa interessante de se utilizar o while. Principalmente quando você não sabe o número de repetições que você vai dar. Imagine que o funcionário você tivesse que digitar um valor, sei lá, 0, para ele poder sair da condição. Aí o while seria bem interessante. Bom, mas aí, nesse caso, quando ele voltar, ele vai novamente pedir um novo salário, eu vou digitar o valor do salário, digamos que eu coloquei aqui 1.500 ou 2.000. E aí depois ele vai colocar valor salário mais igual a salário, ou seja, o valor salário, se eu digitei 2.000, o valor folha passa a ser 3.000, porque eu já tinha 1.000 do primeiro salário, mais 2.000 desse segundo salário, o valor folha
3.000. Quando ele soma novamente o I aqui na linha 15, o I passa a valer 3. Então, quando ele volta a avaliar a condição, ele vai perguntar, olha, 3 é menor ou igual a 2? Não é. O 3 agora já é maior. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sair da estrutura em conta. É como se eu fizesse isso aqui, ó. A condição já não me atende mais, então eu vou, olha, eu saio da estrutura. Ou seja, eu vou para depois do meu bloco de comando, depois da chave. Quando eu saio, o que eu vou fazer? Eu vou para a linha 17. Na linha 17, ele imprime o valor da folha de pagamento. Isso aqui, olha, o que a gente está fazendo, olha, é uma concatenação, aquilo que eu comentei com vocês, né? Na linguagem C, a gente trabalha dessa maneira. Cout, eu coloco menor, menor. Isso é uma questão de sintaxe, de linguagem. Em outras linguagens, a gente faria diferente, como vocês viram no JavaScript. Isso aqui é uma string, olha, coloco entre aspas, tá vendo? O valor da folha de pagamento. Então, isso aqui é uma cadeia de caracteres. E aí ele vai concatenar com o valor folha, que inclusive é numérico. Olha que interessante. Esse valor folha é numérico. Tá? Então, se o valor da folha aqui é 3.000, ele vai imprimir 3.000 na frente. Tá certo? Então, essa é a ideia. O return aqui é para simplesmente indicar que o programa encerrou de forma com sucesso, sem problema. Tá? Então, se a gente pegar esse código aqui, se a gente for implementar, como é que a gente faria? Deixa eu só avançar aqui um pouquinho para mostrar como é que seria se eu digitasse, por exemplo, 5 funcionários. Eu quero 5 funcionários na empresa. Então, ele faria, olha, 5 inputs, 5 entradas. Então, eu digitei 100 para o primeiro, 110 para o segundo, 300 para o terceiro, 400 para o quarto, 500 para o quinto funcionário. O valor da folha é o somatório de tudo isso, de acordo com essa lógica, né, que nós implementamos. A cada salário, o valor folha vai sendo incrementado. Tá? No final, ele mostra o total e acabou. Aqui, a gente já fala do while. Qual a diferença? A diferença é que o while, o teste, é logo no início. A gente já avalia a condição no início. No caso do while, é um pouco diferente. Eu disse para vocês, eu confesso que eu não sou muito usuário desse do inicialmente, tá? Eu normalmente começo sempre com while, mas aqui você poderia fazer, ó, faça. Aqui vem o bloco de comandos, enquanto a condição. Então, ele sempre vai fazer primeiro para depois avaliar a condição. No caso anterior, o que ele faz? Ele já inicia avaliando a condição. Tá? Bom, então, essa é a ideia. E aqui a gente tem um exemplo utilizando o do while. E esse aqui é um programinha, digite 2 números em ordem crescente, eu vou digitar esses 2 números, e ele simplesmente vai receber esses números e fazer o cálculo do MDC, né? Um cálculo matemático. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar, porque eu quero mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, ele digitou 4, digitou 20, então ele faz o cálculo, então ele vai encontrar que o MDC aqui de 4 e 20 é 4, tá? Após o cálculo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, aqui eu dou um exemplo aqui de repetição, né? Aqui eu comento sobre os loopings aninhados, que a gente pode criar uma estrutura de um looping dentro do outro, um for dentro do outro, um while dentro do outro, tá? Aqui eu mostro, inclusive, um exemplo de um cálculo de fatorial, onde eu utilizo um for dentro do outro, mas eu quero, inicialmente, esgotar aquele primeiro assunto, tá? Não quero avançar nesse ponto aqui, eu quero esgotar com vocês esse assunto aqui, ó. Quero abrir o nosso DFC e eu quero implementar exatamente esse primeiro código aqui para vocês verem na prática ele funcionando. Esse primeiro exemplo aqui, ó, dos funcionários. Tá? Então,
Vamos lá, na prática, como é que a gente faria? Vamos rever isso, né? Estou aqui com deve ser mais aberto. Eu já estou, inclusive, com um código pronto aqui, mas eu vou como se fosse do zero, tá? Eu venho aqui no menu Arquivo, clico no menu Arquivo, em Novo, Arquivo Fonte. Aqui no arquivo fonte, eu vou chamar esse arquivo de semana_08-2, só para poder ficar diferente desse aqui. Tá? Então, inicialmente eu já salvo esse arquivo, já vou clicar aqui no menu Arquivo, depois Salvar como. Ele já abre lá naquela pasta, na pasta referente à semana 8, mas eu poderia escolher aqui uma outra pasta qualquer. E no nome do arquivo, eu vou colocar semana_08-2. Esse vai ser o nome. Não preciso colocar a extensão automaticamente, ele já vai entender o CPP. Vou mandar salvar. E aqui eu teria que digitar todo o código. Então, só para poder acelerar o processo, eu vou copiar já o ensaio que eu fiz anteriormente. Colei aqui, ó. Nesse ponto, que é exatamente o que vocês viram, né, funcionar, eu vou compilar e executar. Então, vamos ver aqui como é que vai ser esse resultado. Olha, compilar e executar. Então, já foi. Aqui ele pede o número de funcionários. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou abrir uma lupa para a gente poder visualizar melhor. Olha aqui, ó. Então, esse aqui já é o resultado da nossa codificação. Digite o número de funcionários. Vou utilizar o exemplo que eu citei no momento da teoria. 2. Enter. O que ele já fez? Olha, então, vamos acompanhar aqui. Ó. Inicialmente, o que ele fez? Ele pediu aqui na linha 8 para que a gente pudesse digitar o número de funcionários. E ele já fez a recepção aqui do CI. Então, esse ponto aqui foi esse ponto inicial. Digite o número de funcionários, eu digitei 2. Eu digitei 2 aqui na linha 9. Aí ele entrou na estrutura de repetição. Então, quando ele entra aqui na estrutura de repetição, ele pede qual o salário, ou seja, ele já veio aqui, já mostrou essa mensagem e já está aguardando aqui a digitação do salário na linha 13. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.000. 1, 2, 3. Vou dar Enter. O que aconteceu aqui na prática? Na prática aconteceu o seguinte, eu digitei 1.000, ele acumulou nesse valor folha o valor do salário 1.000, adicionou 1 ao I, o I eu tinha iniciado com 1, então agora ele vai ser 2. 2 é menor ou igual a 2, que foi o número, né, que vocês viram, que eu digitei. 2 funcionários. Ele vai perguntar, 2 é menor ou igual a 2? Então ele pede de novo. Foi exatamente o que ele fez, olha. Funcionário 2, observem que eu estou sempre mostrando aqui, ó, o valor do I, olha. Eu concatenei o I aqui também. Funcionário 2, qual o salário? Parei aqui novamente na recepção. Agora eu vou digitar, como no meu exemplo, vou digitar aqui 2. 1, 2, 3, 2.000. Se eu der Enter agora, o que vai acontecer? Ele vai somar o 1 ao I, o I vai estar valendo 3. 3 é menor ou igual a 2? Não. Então ele vai sair fora, vai imprimir essa mensagem e já vai concatenar aqui o valor da folha, que ele já acumulou aqui. Então, se eu digitar 2.000, o valor da folha tem que ser 3.000. Vamos ver? Enter. Cliquei aqui, né? Enter. Opa. Acho que ele perdeu o meu controle aqui. Enter. Gente, ele perdeu meu controle, vou ter que começar de novo. Deixa eu executar novamente. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu só executar agora. Número de funcionários, 2. Valor do primeiro salário, 1.000. Valor salário do segundo funcionário, 2.000. Enter, olha lá. Ele já mostrou para mim, ó, exatamente esse resultado aqui, ó. Vamos diminuir aqui e mostrar para vocês, olha. Está aqui embaixo, ó.
Valor da folha de pagamento, valor folha. Valor da folha de pagamento, valor folha que ele substituiu por 3.000, que foi o valor que é o total referente aos valores dos salários que eu informei. Tá ok? Então, vamos por partes, tá? Vamos trabalhar primeiro nesse meu exemplo. Com esse meu exemplo, e com essa revisão, digamos assim, do conceito do while, a gente já consegue desenvolver os nossos exercícios. Aquela relação, aquela sequência que eu passei para vocês. Tá? Depois a gente avança falando mais especificamente sobre um aninhamento de whiles, o aninhamento de for, o aninhamento de ifs a gente já falou. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu encerrar aqui a lupa. Encerrei a lupa, deixa eu voltar aqui. Vou encerrar a gravação agora e a gente já passa por um momento de perguntas, tá bom? Para não esticar o vídeo. Ok? Então, deixa eu encerrar por aqui. Certinho, pessoal. Valeu.